Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início dessa sessão ordinária. Com 14 vereadores presentes e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador Caixan Júnior, que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, ao público que nos acompanha nesse dia 13 de agosto. Matérias apresentadas na sessão ordinária do dia de hoje, 13 de agosto de 2024. Proposta de emenda à Lei Orgânica 190/2024 do Colegiado de Vereadores. Faculta a realização das sessões solenes de posse e de instalação da legislatura fora do recinto do plenário da Câmara Municipal. Projeto de Lei 14.437/2024, vereador Roberto Conde Andrade, institui e inclui no calendário municipal de eventos o dia da conscientização sobre a doença de Fabry, 28 de abril, e cria campanha correlata. Projeto de Lei 14.438/2024, vereadores Enivaldo Ramos de Freitas, Douglas do Nascimento Medeiros, Madison Henrique do Nascimento Santos, Queza Doane de Luca, Roberto Conde Andrade. Declara as religiões cristãs como patrimônio cultural e material do município. Projeto de Lei 14.439/2024, vereador Enivaldo Ramos de Freitas, denomina Avenida José Joaquim Pedro, Avenida 2, do loteamento Vista Jundiaí, Vila Rio Branco. Projeto de Lei 14.440/2024, do senhor Prefeito Municipal, denomina Clínica da Família Armando Luiz de Luca, o equipamento público localizado na rua Doutor Antenor Soares Gandra, bairro Ponte São João. Projeto de Lei 14.441/2024, do senhor Prefeito Municipal, denomina Prefeito Ari Fossi, o pronto atendimento Ponte São João, localizado na Avenida Luiz Orzetti. Projeto de Lei 14.442/2024, vereador Fauaz Tarra, altera a Lei 10.104/2024, que institui o Plano de Arborização Urbana para prever a preservação de abelhas solitárias em troncos removidos ou de árvores a serem podadas. Projeto de Resolução 871/2024, vereador Roberto Conde Andrade, prevê iluminação especial na Câmara Municipal, em alusão às datas comemorativas. Moção 679/2024, vereador Antônio Carlos Albino. Apoio ao projeto de lei 363/2024, de autoria do deputado estadual Leonardo Siqueira, do Partido Novo, que institui o programa Talentos do Futuro. Moção 680/2024, vereador Adriano Santana dos Santos. Apelo ao Congresso Nacional para que os rendimentos obtidos do trabalho eleitoral não sejam considerados para a contagem da renda familiar das famílias beneficiárias do benefício de prestação continuada. Parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 14.426/2024, do vereador Paulo Sérgio Martins e vereador Fauaz Tarra. Institui o programa de incentivo à jornada reduzida de trabalho para pessoas com deficiência. Parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 14.422/2024, vereador Paulo Sérgio Martins. Prevê medidas de proteção de animais silvestres contra os riscos decorrentes da aviação aérea em postes e estruturas similares. Outros comunicados. Ofício 024/2024 do diretor do Departamento de Apoio Parlamentar, encaminhando o ofício SEI, de número 17.68040/2024, referente ao relatório de movimento de atendimento do PROCON Jundiaí, junto aos consumidores nos meses de junho e julho de 2024. Senhor presidente, senhores vereadores, o público que nos acompanha, essas são as matérias apresentadas na sessão ordinária de hoje. A lista de requerimentos de alçada do plenário já foi distribuída aos senhores vereadores. A lista dos requerimentos de alçada da presidência,
das indicações, dos expedientes e das correspondências recebidas acham-se à disposição dos senhores vereadores. Suspendemos os trabalhos para receber o padre Adriano Luiz Zuculin, pároco da paróquia Nossa Senhora do Desterro, que fará um convite a toda a comunidade jundiaense sobre o dia da padroeira, no próximo dia 15. Convido a fazer uso da palavra o padre Adriano. Bom dia, senhor presidente da Câmara. Quero agradecer a presença de todos nós. Em nome do Senhor também quero cumprimentar os senhores vereadores. Estou aqui com a imagem de Nossa Senhora do Desterro, padroeira da nossa cidade de Jundiaí, da Catedral Nossa Senhora do Desterro, na qual nós, de maneira solene, estamos celebrando a novena, com o título Nossa Senhora do Desterro, Mãe e Mestra da Oração, desterrai todo o mal de nossas vidas, sendo um porto seguro de esperança e de consolação. Aqui está do meu lado o diácono Leonardo, se preparando para o seu ministério presbiteral. E nós, dia 15, queremos celebrar com grande júbilo, digamos assim, nos preparando também para o jubileu do ano 2025, não é? O tema da novena se dá diante da bula papal do Papa Francisco, juntamente com o ano da oração de 2024. E no dia 15 nós vamos ter, não é, nossa Santa Missa às 7 horas, depois o repique dos sinos às 8, às 9 horas nosso bispo diocesano Dom Arnaldo preside esta Eucaristia com todos os padres, não é? Hoje na diocese nós somos mais ou menos, acho que uns 120 sacerdotes, podemos dizer 70 paróquias, 11 regiões pastorais, e queremos celebrar neste júbilo e neste desejo, não é? De dar ao povo jundiaense essa grata satisfação e também poder celebrar, louvar e agradecer a nossa mãe, Nossa Senhora do Desterro. E depois nós temos às 10h30 a nossa procissão pelas ruas. Nós vamos até este ano ao Mosteiro de São Bento, descemos a Rua do Rosário, e às 2h30 uma carreata. Este ano, na maioria das ruas e avenidas da cidade, tivemos essa experiência no ano passado, foi gratificante. Agora, este ano, vamos percorrer mais ruas e mais avenidas. E às 19h30 encerramos a nossa novena na Catedral Nossa Senhora do Desterro. Assim que eu convido, né, todo o povo jundiaense, ao povo católico, apostólico romano, convido também os homens e mulheres de boa vontade para que possam, não é, celebrar conosco este grande momento da nossa cidade e também da nossa Catedral Nossa Senhora do Desterro. Muito obrigado. Agradecemos a presença do padre Adriano Zuculin e toda a sua equipe. Os trabalhos estão reabertos. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Aê, chefão! Havendo o número regimental, passamos à ordem do dia. Tendo a ata da 142ª sessão ordinária, realizada em 6 de agosto de 2024, permanecidas à disposição dos senhores vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Questão de ordem? Questão de ordem, vereador Falaz. Obrigado, presidente. Bom dia a todos os vereadores, servidores da Câmara Municipal e a todos que nos acompanham. Queria agradecer a todos os vereadores pelo apoio aqui na preferência. Então eu peço via requerimento verbal preferência para votação no projeto de lei 14.431/2024, de minha autoria,
que declara de utilidade pública a Panagá, Associação de Apoio Humanitário Internacional. Então, mais uma vez, obrigado a todos os vereadores pelo apoio. Gostaria de registrar a presença do pastor Francisco, nosso querido amigo, pastor. Requerimento verbal de preferência para votação. Projeto de lei 14.431/2024. Vereador Fauás Tarra declara de utilidade pública a Panagar, Associação de Apoio Humanitário Internacional. O requerimento está em discussão, em votação. Com 16 votos favoráveis e essa presidência que não vota, o pedido verbal foi aprovado. Em discussão, projeto de lei 14.431, tem a palavra o autor do projeto, vereador Fauás Tarra. Obrigado, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Mais uma sessão da Câmara. Antes de começar, eu queria agradecer aqui algumas pessoas muito especiais. A Sofia Nobre, presidente. Agradecer a Thalita Campanha, coordenadora de assentamento. Cinti Santiago, a doutora Cindy, conselheira jurídica. Francisco Vanderline, facilitador. Hamid Farahimi, refugiado, atendido por nós, né, por eles e nosso mediador cultural. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Eu costumo dizer, presidente, tem projetos de lei que a gente muitas vezes é presenteado, e nesse caso, como comentei ontem, né, eu fui presenteado por vocês por ter aqui o privilégio em criar esse projeto de lei declarando de utilidade pública a Panagá, Associação de Apoio Humanitário Internacional. Vocês têm um trabalho maravilhoso, são pessoas abnegadas que fazem o bem para as pessoas sem olhar a quem. Vocês doam o tempo de vocês, a vida de vocês, os recursos de vocês, buscam apoio na sociedade. Então, eu fico muito feliz, né? Sou filho de imigrantes aqui, né? Minha família descendente de libaneses. E eu tenho certeza que todo mundo aqui tem no sangue alguma imigração, né, vereador Romildo? Nós aqui, aqui era um país indígena, os índios moravam aqui. Então, queira ou não queira, todos nós temos aqui essa veia do imigrante aqui no Brasil. E o Brasil é um país que acolhe todo mundo, é um país maravilhoso, que não tem aqui preconceitos. Óbvio, existem preconceitos, mas eu quero dizer, na hora de acolhimento, aqui a maioria das pessoas tem um carinho em receber, em dar apoio. E eu queria aqui, né, falar um pouquinho da entidade. E a entidade Panagá, Associação de Apoio Humanitário Internacional, é uma entidade que, de forma clara e inequívoca, tem contribuído expressivamente para acolher e apoiar famílias migrantes em diversas cidades do Brasil, como se pode constatar pela documentação que foi nos enviada, e merecido por isso o presente reconhecimento. Então, eu queria aqui, mais uma vez, dizer que parece que é um ato simples para a Câmara, né? Mas eu sei que lá na ponta, eu sei que para vocês vai dar um gás muito grande, vocês vão ter um corpo agora muito maior para poder ampliar o tratamento de vocês com a sociedade, com quem vocês têm acolhido, impedir mais apoio, porque realmente nós precisamos agora ampliar a Panagá, precisamos trazer mais parceiros para que vocês possam acolher cada vez melhor e mais pessoas que precisam do trabalho de vocês. Vereador, tem uma palavra, uma parte? Quero parabenizar, Fauás, a sua iniciativa. Conheço também vários amigos que fazem um trabalho de apoio a Panagá, também são voluntários. Quero destacar aqui o seu Walter Paixão, que é um grande amigo de Jundiaí Mirim, e também a doutora Vanessa Moricone, que é uma grande amiga também. E eu tenho acompanhado o trabalho. É algo muito importante nós darmos auxílio, principalmente a esses refugiados, né? O Afeganistão é um dos países que sofre mais perseguição aos cristãos no mundo. Se nós entrarmos no site Portas Abertas, indicam os países que o cristão sofre perseguição, e muitos desses chegam até
a morte, né, em países que têm um radicalismo extremo. Então o Brasil é um país que tem as portas abertas e esse trabalho em Jundiaí que é referência e que agora poderá ampliar no sentido de apresentar propostas e parceria com o setor público, porque é uma iniciativa da sociedade civil organizada que tem dado muito resultado e que é exemplo também para outras pessoas que querem influenciar para o bem, que é um dever nosso, se organizar em associações e promover isso, porque nós temos uma carência muito grande. Então, parabéns, FAUAS, pela iniciativa, parabéns a todos vocês da Panagá, muito obrigado pelo trabalho, é um exemplo que vocês fazem e tenha certeza que pode contar com o apoio de todos os vereadores nesse sentido. Muito obrigado e Deus abençoe. Amém, Douglas, obrigado pelas palavras. E você toca num ponto importante em relação ao poder público. Eu acredito que aqui os 19 vereadores têm capilaridade e nós temos acesso, Romildo, para a gente poder também auxiliá-los para chegar em mais órgãos do município, do estado, da União, para que hajam mais parcerias, mais recurso, mais apoio, estrutura, para que eles possam aí avançar cada vez mais e crescer. Então, da minha parte, eu queria agradecer vocês mais uma vez, citar o nome do Thales Calegari, que é um grande amigo em comum meu da Cindy. O Thales também fez aqui a aproximação, então queria agradecer muito ao Thales e a Isabela por terem me aproximado a vocês e eu tenho muita assim, gratidão pelas pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas, pessoas do bem, pessoas boas que querem ajudar o próximo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. O projeto continua em discussão. Tem a palavra o vereador Val Freitas. Senhor presidente, nobres pares, quero aqui parabenizar a iniciativa do nobre vereador FAUAS. A Bíblia diz que quem tem honra, honre. Nós temos um princípio, senhor presidente, cristão, princípios inegociáveis. Escutei aqui o vereador falando das raízes dele. Eu também, pela misericórdia de Deus, a família da minha mãe, chegou da Espanha, do Brasil, ainda com 3 anos de idade. Fomos tão bem acolhidos aqui. Coisa linda, né, FAUAS? País acolhedor. E por esse acolhimento estou aqui hoje, como FAUAS também e outros, que foram bem recebidos, né, de outras terras estranhas. Então, quando a gente vê um trabalho desse, dignifica muito a nação brasileira, não apenas Jundiaí, o estado de São Paulo. Pessoas que ainda cumprem o mandato bíblico, inclusive de nós que somos cristãos, do nosso Salvador Jesus Cristo, de amar o próximo como a nós mesmos, independente de raça, cor, destino, de onde seja. Nós somos todos criaturas de Deus iguais e devemos, assim, cumprir este mandamento. E eu repito, principalmente nós cristãos. Quando eu vejo um vereador igual o FAUAS preocupado com isso também, que traz um projeto tão sério, dando honra a quem tem honra, né? Pessoas apoiando esse projeto, pedindo apoio, pessoas de honra, por exemplo, o pastor Francisco Vanderline, logo de manhã, preocupado com a aprovação desse projeto, né, me ligou e deu uma ordem boa de ser cumprida, que se cumpre com alegria, de aprovar um projeto digno como este. Então, subo nessa tribuna para cumprimentar o autor do projeto, o grande vereador, e todos que trabalham, né, por esta organização que luta por esses direitos humanitários. Trouxe aqui um monte de coisa para ler, mas não vou ler, não. Já estou satisfeito com a fala do vereador. Portanto, senhor presidente... Uma parte, Val? Pois não, nobre vereador. Só para complementar uma fala e parabenizar pela sua explanação e agradecer o apoio, lembrando que as pessoas quando vêm para cá, Douglas, não vêm em condições boas, né, geralmente. Geralmente está procurando prosperidade, emprego, apoio, ou fugindo de uma perseguição, de uma guerra, que é mais ainda louvável o trabalho que eles fazem, de acolher essas pessoas que estão no desespero, que precisam de um braço ali, de um calor humano, e nós brasileiros temos esse poder de acolher. Então, por isso que eu queria destacar mais ainda a importância da entidade aqui para o nosso país, né?
Obrigado, nobre vereador. E isso é um fato. A família, por exemplo, da minha mãe, quando veio de navio para a Espanha, muitos faleceram no caminho, né? Tinha lá guerra e ainda doenças. E Deus os guardou e aí estamos aqui até hoje. Senhor presidente, muito obrigado. São essas as palavras do vereador Val. E, mais uma vez, parabéns, então, à associação, né, que tem aí, Panagá, Associação de Apoio Humanitário Internacional. Que Deus continue abençoando e prosperando e honrando pessoas que assim têm amor ao próximo. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Em votação. Com 18 votos favoráveis e essa presidência que não vota regimentalmente, o projeto está aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Dica. Eu vou fazer aqui a minha biografia, senhor presidente. Bom dia. Eu sou Adriano Santana dos Santos, conhecido como Dica Chique Chique, carinhosamente. Estou sendo vereador da cidade de Jundiaí. Eu tenho 1,68 m. Estou usando um casaco azul, calça cinza e sapato marrom. Tenho olhos castanhos e cabelos pretos e poucos cabelos, viu? E manhã sempre falou que eu sou um pretinho muito bonito, eu acredito muito em manhã. Senhor presidente, eu gostaria de dedicar essa sessão de hoje a 62 pessoas que perderam a vida nesse último final de semana, nesse trágico acidente de avião. Eu quero aqui dedicar essa sessão de hoje a essas famílias e as famílias também do enlutado. E eu queria aqui pedir nesse momento aqui 1 minuto de silêncio pelas essas vítimas. 1 minuto de silêncio, então. Próximo item da pauta, veto número 12 de 2024, do prefeito municipal. Veto total ao projeto de lei 14.336, do vereador Madison Henrique, que altera a lei 7.041 de 2008, que prevê medidas permanentes de prevenção e controle da dengue, para prever procedimentos correlatos às vigilâncias sanitária e epidemiológica. Peço a palavra, senhor presidente. O veto está em discussão. Tem a palavra o vereador Madison. Bom dia, senhor presidente, todos os vereadores presentes, público que nos acompanha de maneira presencial, através das redes sociais, enfim.
Pessoal, nós criamos esse projeto de lei justamente porque nós estávamos passando por uma epidemia de dengue aqui, não só na cidade de Jundiaí, mas em todo o estado de São Paulo, em todo o Brasil, todos acompanharam. E um projeto simples, como foi citado pelo presidente, que prevê medidas permanentes de prevenção ao controle de dengue. E dentro dessas medidas, existem algumas medidas que, assim, foram dificuldades que o poder público encontrou para poder exercer o seu trabalho, como, por exemplo, adentrar dentro de uma residência. Quem aqui não recebeu ligação falando, olha, tem uma residência aqui abandonada, precisa entrar dentro dessa residência, porque tem uma piscina abandonada, tem algum vaso, alguma coisa com água abandonado, e o poder público não podia entrar. Lugares que estavam fechados e o poder público não podia entrar. Então, foi instituído dentro dessa lei algumas medidas, como a intensificação das visitas domiciliares, para eliminação do mosquito na região, quando fosse identificado, né, algum foco de dengue, o ingresso até forçado dentro de algum imóvel, quando, né, a pessoa se recusar, né, de conceder a oportunidade para o agente poder entrar. Em caso de imóvel abandonado ou desabilitado, a autoridade sanitária poderá notificar o seu proprietário usando o cadastro imobiliário fiscal, enfim, uma série de medidas que vai ajudar, inclusive, para aquelas pessoas que estavam sofrendo, né, com a questão da dengue. Fazia denúncia, fazia cumprir os seus protocolos, mas tinha essa dificuldade. Então, o Executivo vetou, mas a gente entende aqui, dentro do artigo 30 da Constituição Federal de 88, que diz: os municípios têm autonomia para regular o tema de interesse local, desde que não inflijam nas leis estaduais, federais válidas, pois a Constituição lhe confere a competência de legislar sobre os assuntos de interesse locais. Falando ainda de legalidade da lei orgânica do nosso município, o artigo 6º diz que compete ao município de Jundiaí legislar sobre os assuntos de interesse local, com o objetivo de garantir o bem-estar da sua população e o pleno desenvolvimento das funções sociais. No artigo 7º ainda diz assim: ao município de Jundiaí compete concorrentemente com a União e o Estado, entre outras atribuições. O artigo 13 diz o seguinte: cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, dispor sobre matérias de competência do município, especificamente legislar sobre os assuntos de interesses locais, inclusive suplementando a legislação federal e estadual. Então, no meu ponto de vista, eu não vejo invasão de competência nenhuma pelo Executivo, né, no que tange a esse projeto que nós fizemos para melhorar a condição no momento de dengue. E a gente não sabe quando vai voltar. Então, assim, não vejo problema nenhum. O prefeito vetou e eu vou pedir aos nobres pares que, por favor, nos ajude a derrubar o veto pensando na população. Muito obrigado, senhor presidente. O veto continua em discussão. Tem a palavra o vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, questão de ordem antes. Anunciar a presença da minha irmã, a Ivone, lá em cima. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, o vereador Madison, é de extrema importância esse projeto. Com esse problema da dengue, nós tivemos acredito que todos os vereadores, pedindo que houvesse a fiscalização de piscinas em casas abandonadas, de fontes em casas abandonadas. Não vejo óbice nenhum, vereador Madison, no tocante a vetar esse projeto. O artigo 30 da Constituição Federal, o artigo 6 da nossa Constituição Municipal, ele determina que o interesse peculiar do município deve prevalecer. E aí prevalece. Não existe nenhum óbice a um poder de polícia da administração pública municipal ao entrar nesse imóvel, porque há desídia do morador. Porque existe um problema de saúde pública, existe até, se houver morador, isso daí, até efetivamente autuação em flagrante por crime contra a saúde pública da pessoa que está colocando em risco todos os munícipes e principalmente as pessoas daquela casa. Se está abandonado, tem que entrar, tem que ter uma ordem coercitiva de cair para, que nem a gente fala, né, vereador Albino, cai para dentro dessa goma, né, ou seja, estoura essa porta, vai para dentro para limpar. Não dá. Teve um caso, Madison, que era um prédio, todos os moradores reclamando de uma casa de piscina do lado, com vários casos de dengue. Parabéns, existe aí... Pois não. Uma parte, vereador, e vale ressaltar que é muito importante, é o que o senhor citou, que eu citei aqui.
né, o artigo 30 da Constituição Federal, ele já dá essa liberdade, essa autonomia. E ainda dentro do nosso município, em termos de legalidade, a lei orgânica, o 6º, ele diz que compete ao legislativo. O interesse aqui é o interesse de cuidado com o bem-estar da população e o desenvolvimento da cidade. Então, não dá para a gente aceitar o veto que vem de lá para cá e não falar sobre aqui. Essa situação é o que o senhor disse, nós recebemos dezenas de ligações reclamando, viu, eu estou fazendo a minha parte aqui, mas tinha uma casa abandonada do lado, a gente ia lá, ligava para a vigilância, etc. Enfim, nós precisamos aqui, né, fazer a nossa parte, legislar e atender para cuidar do bem-estar da população. Obrigado pela conscientização, pelo acréscimo de Vossa Excelência. Desculpa só adendar. Teve inúmeros pedidos. Isso daí também vai dar um embasamento legal para a vigilância sanitária ou qualquer órgão da prefeitura cair para dentro dessa casa e arrumar. Notificar o proprietário, esvaziar a piscina, esvaziar o lago, esvaziar a fonte luminosa, o que quer que seja. Parabéns, eu concordo e peço que todos votem não para a derrubada desse veto. Parabéns, viu, vereador? Parabéns mesmo. O veto continua em discussão. Em votação. Com 17 votos contrários, o veto está rejeitado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Matos. Obrigado, senhor presidente. Agradecer aqui a todos os vereadores que se posicionaram, votaram contra e entenderam a necessidade desse projeto. Muito obrigado. Próximo item da pauta, veto 13 de 2024 do prefeito municipal ao projeto de lei 13944 do vereador Roberto Conde Andrade, que prevê reserva de vagas de estacionamento em shopping centers e estabelecimentos públicos às pessoas com transtorno do espectro autista. Tem a palavra o vereador Roberto Conde. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, um verdadeiro absurdo o que o jurídico da prefeitura faz com os projetos de leis dessa casa. Eu ouvi atentamente a fala dos vereadores que me antecederam na tribuna e eles citam, né, o artigo 30, que a autonomia do interesse no bem-estar da população. Então, eu queria que o jurídico da prefeitura fosse num shopping center, fosse num supermercado e visse uma família que tem uma criança autista e até o estabelecimento. Como eu presenciei isso, uma mãe lutando para que o seu filho entrasse no shopping, porque a gente sabe que existem vários níveis de autismo e o 3 é o mais severo. Então a mãe lutando numa distância considerável, porque não tinha vaga perto para colocar o seu carro, e foi uma cena assim que a gente viu muito difícil. E o Jundiaí Shopping, eu fui lá gravar no Jundiaí Shopping, ele já se adiantou e reservou vagas exclusivas para os autistas. O grupo Morumbi Shopping está de parabéns. Em São Paulo a mesma coisa e aqui em Jundiaí houve essa demarcação da vaga de autista. Então, eu peço para os vereadores que são sensíveis ao clamor da população que derrube esse veto e vote em favor de todos os autistas aqui de Jundiaí. Pois não, vereador Dica? Vereador Pastor Conde, parabéns, viu? Parabéns pelo esse projeto de grande importância, como o senhor mesmo falou. A criança que tem um nível 3, muitas vezes isso aí vai fazer a diferença na hora que tiver uma crise, essa criança tiver uma crise. Pode contar aqui com o meu voto favorável, parabéns mesmo aí. As mães atípicas agradecem esse tipo de projeto. Eu que agradeço ao vereador Dica. Pastor.
Pois não, vereador Madison. Parabenizar o senhor pela insistência no projeto. Acredito que todos os projetos que são relativamente feitos, que venham ajudar e beneficiar hoje, né, o TEA, no âmbito geral, devem ser aceitos pelo Executivo, revisto, enfim. Porque, sinceramente, eu já visitei algumas escolas, já vi alguns alunos aí nível 3 em crise e é triste, é triste. Então, assim, e uma situação como essa, simples, uma vaga, né? Então, conte com o meu voto aqui para derrubar. Parabéns pelo projeto, estarei sempre aí disposto. Pois não, vereador Val. Pastor Roberto Conde, mais uma vez quero parabenizá-lo, como sempre, propostas que trazem qualidade de vida e respeito à dignidade humana. 2 vetos equivocados nessa casa, o primeiro do Matos e agora de Vossa Excelência. Ora, não é privilégio, é honra, é reconhecimento de uma necessidade especial. Parabéns, conte com esse seu servo. E Jundiaí não pode ir na contramão da acessibilidade e da inclusão. Se fala tanto que Jundiaí é uma cidade de inclusão, então os autistas, os familiares, não podem, de forma alguma, ficar de fora dessa inclusão. E essa vaga de estacionamento, tanto no shopping quanto no supermercado, é uma forma de inclusão. Essas são as palavras do vereador Conde, trabalhando por Jundiaí. O veto continua em discussão, em votação. Com 15 votos contrários, o veto foi rejeitado. Gostaria de pedir para o vereador Rogério assumir a presidência. Projeto de lei número 14.039/2023, Cícero Camargo da Silva, que institui o programa Capacita Afro, de capacitação profissional voltada à população negra. Suspendemos os trabalhos para receber a senhora Fabiana Fismark. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui hoje. O projeto de lei foi desenvolvido em parceria com a equipe do vereador Cícero. Ele é de altíssima relevância para o município, para a população, que a gente é prioritário em números, mas minoritário nas oportunidades, né? E ele visa trazer oportunidades reais de desenvolvimento social e educacional a uma população que há mais de 100 anos sofre para conseguir um espaço na sociedade. Então, quando nós olhamos para números, nós vemos, nós somos sempre a maioria naquilo que não é vantagem nenhuma, que não traz benefício algum. Somos o maior número de pessoas em trabalho doméstico, com menores salários, com maiores doenças, né? Isso engloba, como o vereador trouxe anteriormente, os imigrantes, inclusive. Então, todos nós que estamos lutando por um espaço, precisamos de reais oportunidades.
Eu sou uma pessoa que veio de baixo. Eu usava programas sociais e hoje eu sou formada, eu sou farmacêutica, eu sou gerente no equipamento onde eu trabalho, mas tudo isso veio a partir da educação. Tá? Então, o programa ele traz um contexto de educação junto com um contexto social. Normalmente, os jovens abandonam a escola para poder ajudar na renda da família. Esse projeto ele visa parcerias, um conjunto de parcerias, como ocorre em algumas instituições privadas, para trazer oportunidade de manter esses jovens estudando num período e trabalhando dentro de instituições maiores, com reais oportunidades de desenvolvimento profissional, para que dê oportunidade de os seus pais poderem trabalhar. Muitas mães abandonam o emprego para poder cuidar desses jovens, né? Então, tem todo um contexto social focado nisso. As parcerias viriam de conversas. O município tem total condição. Nós temos um fundo social efetivo, nós temos programas de empregabilidades efetivos. Então, Jundiaí tem total competência e capacidade para fazer o desenvolvimento desse tipo de projeto. E aí, quando eu trouxe esse projeto, ele veio de um programa de capacitação de lideranças que eu fiz. Ele foi parte de um TCC no qual eu entreguei, mas eu não queria que ele ficasse no papel. Então, eu gostaria do apoio de vocês para que a gente pudesse desenvolver uma mudança. O contexto social das pessoas influencia diretamente no final da sua vida. Nós queremos famílias estruturadas, jovens que conheçam todas as reais oportunidades, que eles saibam trilhar caminhos como as elites têm. Então, isso será ensinado. Não é só pôr num curso, capacitar para uma profissão, mas ensinar reais condições de alcançar com aquela profissão degraus mais altos, inclusive de lideranças. Nós precisamos que esses jovens se desenvolvam. E Jundiaí tem total competência para isso. Eu agradeço a oportunidade de estar trazendo esse projeto para vocês. Obrigada. O projeto de lei continua em discussão. Os trabalhos estão reabertos. O projeto de lei continua em discussão. Em votação. Com a palavra, o vereador Cícero. Falou, filho. Com a palavra, vereador. Obrigado, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores presentes, público presente. É um projeto muito importante, igual a minha amiga Fabiana relatou aqui sobre o projeto. A Fabiana é um exemplo, uma pessoa que está hoje lá na farmácia de alto custo, como gerente lá da farmácia. Agora ela falou, uma pessoa que veio de baixo. Ela me procurou, né, fizemos esse projeto, ela passou, né, falei, vou colocar em pauta esse projeto, que é muito importante para a população de Jundiaí. E é sabido que o desemprego está assolando a sociedade há muito tempo, principalmente a população negra, com índice de desigualdades sociais cada vez mais evidenciados, resultando no aumento do número de indivíduos em situação de vulnerabilidade social. Nesse cenário, é necessário fomentar medidas que visam aumentar a probabilidade de oportunidade de trabalho e de geração e de elevação de renda, reduzindo os níveis de desemprego e proporcionar a permanência dos trabalhadores no mercado de trabalho, com visitas e diminuições no risco de demissões e altas taxas de rotatividade por meio de políticas públicas que fomentam a qualidade profissional em todo o município de Jundiaí. Então, sendo assim, eu peço o apoio dos nossos nobres vereadores. Concede uma parte, Cícero. Pois não, meu vereador Lica. Cícero, parabéns em trazer esse projeto para casa, né? Para dar vez e voz à população negra, né? Que somos nós, né? Em nome desse projeto aqui, quero registrar a presença aqui do seu Eurico, né? E do seu Tião Preto, que nunca escondeu as suas origens, né? Então, pode contar com o voto favorável desse vereador aqui, que isso aí é muito importante para a cidade de Jundiaí, Cícero. Porque as pessoas sabem que a gente que tem essa cor aqui, muitas vezes é muito discriminado, viu? E quando a gente encontra pessoas igual a Fabiana, que veio ali de baixo e hoje, graças a Deus,
está num patamar mais alto, a gente fica muito feliz. Então, pode contar com o voto favorável desse vereador aqui. E parabéns. Obrigado, Dica. A gente vê que nós, falar nós, né? Eu, você, que nós... eu também falo, porque onde eu trabalhei por vários anos, na farmácia de alto custo, eu trabalhei no NIS, também, sou uma pessoa negra, e não adianta o cara falar que eu sou moreno, eu falo que eu sou negrão, não negão, sou neguinho, com muito orgulho, fiz 2 faculdades, depois, bem dizer, de idoso, depois dos 40 anos, né? E agora hoje agradeço a Deus, Douglas, agradeço as pessoas que me colocaram aqui hoje como vereador, que eu estou no 2º mandato. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Queria te parabenizar, Cícero, parabenizar a fala da nossa colega que veio aqui. Fiquei sabendo que você é servidora pública também. Parabéns, obrigado por tudo que fazem por nós. E dizer a importância desse projeto, né? Eu tenho visitado terreiros de Umbanda, Candomblé, junto com meu amigo Nelsinho Jamaica, e acho que tá para nascer gente para sofrer mais preconceito que gente que bate tambor, que é negra, e as pessoas olham com assim, um olhar terrível de preconceito. Então, um projeto como esse é muito importante para a gente poder valorizar as pessoas. E eu rezo muito, e eu torço muito que um dia a gente chegue numa época que não precisa mais de projetos como esse, que a sociedade vai encarar como algo comum, como deveria ser. Não importa se a pessoa é azul, amarela, negra, branca, isso não importa. Perante Deus, nós somos todos iguais. Quando a gente morrer, seremos enterrados todos iguais. E a terra vai comer o nosso corpo. E para Deus não importa a cor da pele, importa dentro do nosso coração. Mas ainda nós precisamos fazer projetos, sim, falar sobre isso. A gente tem ainda, escuta relatos de pessoas falando, não, para que a questão da cota? O que o povo negro sofreu ao longo da história não é brincadeira. E só fala que não é quem não conhece da história, que não sabe o que passaram para chegar até aqui hoje. Então, quando ela fala que fez faculdade, você fez faculdade, realmente tem que se orgulhar, é uma luta. Porque a gente sabe que a realidade do nosso povo brasileiro, infelizmente, não é todo mundo que tem essa oportunidade. Então, parabéns, conte com o nosso apoio aqui e Deus abençoe, Cícero. Obrigado, Foaz, porque eu sempre digo, tem o Tião aqui também, né? Sempre nós conversamos referente a isso, o Eurico. Quem sabe, Foaz, é a gente que é negro, tá? Então, eu falo mesmo que a gente sabemos que tem a diferença, igual o Dica, acabou de falar agora, nosso novo vereador. Então, eu só quero, igual você falou, então isso aqui nem precisaria de ser projeto, né? Então, acho que deveria de ser a consciência, a educação de cada pessoa. Porque perante Deus, nós somos todos iguais. Perante Deus, nós somos todos iguais. Que tem na fé em Deus, que é a luz. Então, quando veio Adão e Eva, que fez nós, que são antecedentes, não falou a cor da pele. Então, perante Deus, nós somos todos iguais. E peço o apoio aí para o novo vereador para esse projeto, que é muito importante para a nossa sociedade. Obrigado. O projeto continua em discussão. Em votação. Com 15 votos favoráveis, essa presidência que não vota, o projeto está aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Obrigado, presidente Rogério. Apenas para considerar o meu voto também, que não houve tempo hábil para mim colocar no telão. Questão de ordem, senhor presidente. Com 16 votos, contando com o voto do vereador Val, o projeto foi aprovado. Questão de ordem, vereador Dica. Senhor presidente, eu gostaria também de registrar a presença do seu Antônio aqui, morador da Vila Nambi, do Paulo e do André, conhecido carinhosamente como Carioca. Muito importante, a população sempre está aqui na Casa do Povo, participando aqui da sessão da Câmara. Então, quero deixar registrada aqui a presença de todas essas pessoas que estão aqui e de todos os demais que estão aqui nessa casa. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Cícero, questão de ordem, vereador Cícero. Obrigado, presidente. Quero agradecer aí os vereadores que votaram esse projeto, que é muito importante, e também que está aí a Fabiana, né, que me ajudou a elaborar esse projeto, e a mãe dela também está presente aí também. Obrigado a todos. Questão de ordem, vereadora Kézia. Muito obrigada, presidente. Bom dia a todos.
Presidente, eu quero também, primeiramente, externar os meus sentimentos aos 62 familiares das vítimas do último avião, né, do desastre na última semana. E eu quero aproveitar, presidente, para agradecer. No último sábado, eu estive presente, o nosso presidente Albino, Leandro Palmarini e alguns assessores, estivemos presentes a convite do pastor Val Freitas, no culto na Adebras, na igreja onde ele ministra, né? Ele e os demais membros da igreja, um culto com o proletor evangelista Rubens Gabriel. Eu quero agradecer o carinho que nós somos recebidos pelo pastor Val, por todos os membros da igreja, por todos o presidente, ou todos que fazem parte da presidência da igreja, inclusive o pastor Val, um carinho enorme, e também um culto maravilhoso que nós acompanhamos com o Rubens Gabriel. Quero agradecer de coração. Esse é o verdadeiro exemplo de caridade e de amor. Parabéns, vereador Val. Muito obrigada pelo carinho. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Obrigado, nobre vereador presidente Rogério. Sou grato a Deus pela vida da Késia, do nosso presidente Albino, também pelo Leandro Palmarini, que representou tão bem e dignamente a Câmara Municipal, nosso evento ali na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Fomos tremendamente abençoados pela vida deles. A Késia representando aí a Câmara da Parte das Mulheres, o Albino e o Leandro aí, os nossos vereadores. Pastor, em nome do pastor presidente José Caires, sou grato a Deus pela vida de cada um. Obrigado, senhor presidente. Próximo item da pauta, projeto de lei 14.204/2023, do vereador Paulo Sérgio Martins, que institui o Fórum Interreligioso para uma cultura de paz e liberdade de crença. O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio Martins. Eu queria agradecer Franco da Rocha por ter liberado o Rogério hoje no cativeiro. Obrigado, senhor presidente. Por nada, meu amigo Paulo Sérgio. Pô, a minha irmã está aí hoje, pelo amor de Deus. Né? Projeto simples, legal, constitucional, que institui o Fórum Interreligioso para a Cultura de Paz e Liberdade de Crenças. É um projeto, eu estava falando com o Márcio, que procura agregar todas as religiões e fazer com que todos tenham uma mesma participação. O que significa isso daí? Ele é legal, constitucional, ele articula os interesses e necessidades de vários segmentos religiosos, Umbanda, Candomblé, evangélico, todos os segmentos cristãos ou não cristãos, respeitando cada um. Realizar debates, simpósios, seminários, é a mesma coisa que já está sendo providenciado aqui na Câmara. Senta nessa mesa todos os representantes de todas as religiões, do catecumenato, da Igreja Católica, da Umbanda, do Espiritismo, e é isso que a gente quer. O que significa interreligiosa? A interação entre as diversas tradições religiosas de crença a partir dessa diversidade cultural e religiosa. Aquilo que eu te falei, Márcio, visa a agregar, sentar no mesmo lugar ou no mesmo simpósio, o que acontece aqui nessa Câmara, que é uma representação da nossa sociedade, onde senta lado a lado todos os representantes de todas as religiões, né? E para acabar com a intolerância, a discriminação, existe todo um regramento aqui simples, colocando todas as religiões lado a lado, independente do seu credo, independente do seu fulcro, do seu final, porque Deus é um só para todo mundo. Então eu pediria a vocês que votassem favoravelmente a esse nosso projeto para agregar cada vez mais os diferentes segmentos religiosos. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Val.
Senhor presidente, nobres pares, um projeto de extrema valia, um projeto de respeito a todos, como diz a nossa inerrante palavra de Deus, considerada por nós cristãos. Todos têm o livre-arbítrio, todos devem ser respeitados. A própria Bíblia diz, se o mandamento nós, que somos cristãos, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, o próximo como a nós mesmos. Como é que eu vou amar alguém só porque não professa a mesma fé que eu? Paulo disse aqui que o Deus é um só. É bem verdade que há religiões que diferem de Deus, que creem em outros deuses e devem ser respeitados. Senão, onde é que está o livre-arbítrio? Onde está a livre escolha? A fé é algo que não se vê, mas das coisas que sabe que vai acontecer por esta fé. Nós, por exemplo, cremos em Jesus como nosso Salvador. Outros não creem. Ou outros ainda creem que Ele está por vir. Creem em Jesus, mas que Ele ainda vai chegar. Ué, e o livre-arbítrio? Então, nós cristãos queremos ser respeitados. E para isso, temos o dever de respeitar. Por isso, eu quero parabenizar o Paulo por essa muito valiosa iniciativa. Respeito cabe em todo lugar e deve ser uma parte, nobre vereador. Nobre vereador Madison. Muito obrigado. Eu também votarei favorável a esse projeto, tendo em vista há muitos acontecimentos que têm acontecido não só no Brasil, mas fora do Brasil, com relação até a minha própria crença, Então é muito importante que a gente venha participar, entender, compreender, e é o que o senhor disse, respeito cabe em todo lugar. Eu acho que respeitar as diferenças é o mínimo que o ser humano pode fazer. Parabéns pelas palavras, já deixo aqui meu voto favorável a esse projeto. E é tão importante, vereador Madison, crer em um Deus, que eu me recordo o saudoso Jô Soares. Ele estava entrevistando, Gabriel, um ateu, que se dizia ateu, não crê em nada mesmo. E o Jô Soares pergunta para ele de bate-pronto, quer dizer que o senhor é ateu? Ele responde sem pensar, graças a Deus. Não é ateu? Então, lá no fundo, todo mundo sabe que há um Deus Criador que enviou o seu Filho para nos salvar. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, Paulo. Excelente projeto. O projeto continua em discussão e em votação. Com 13 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Projeto de lei 14.419, do prefeito municipal, que reformula o Conselho Municipal de Educação e revoga a lei que correlata, que especifica. O projeto está em discussão e em votação. Com 14 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Projeto de lei de denominação. Projeto de lei número 14.408, 2024,
vereador Rogério Ricardo da Silva, que denomina a Rua Cláudio de Oliveira, a via do pedestre 1 da chácara São Vicente, do bairro Ivoturucaia. Projeto de lei Kézia de Luca, que denomina a Praça Maria Aparecida Prado Galdino, a área pública localizada no cruzamento Rua Júlio César Frazoni, na Avenida Namiazém. Projeto de lei número 14.424, 2024, Rogério Ricardo da Silva, que denomina a Rua Paulina Espinaci de Oliveira, a via de pedestre Rua 2 da chácara São Vicente, bairro de Voturucaia. O projeto está em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Kézia. Bom dia a todos os nobres vereadores, os funcionários dessa casa, Gabriel, presidente Rogério, todos que estão presentes nos acompanhando também de suas casas, rádio e TV. A dona Aparecida Prado Galdino nasceu em 26 de 12 de 1940, no sítio Água dos Prados, filha de Lázaro Leme de Oliveira e Aparecida Leme de Oliveira. Segunda filha do casal, começou seus estudos juntos com seu irmão João Batista, o qual adiou em 1 ano seus estudos para que estudassem juntos. Com 7 anos de idade, percorriam 5 quilômetros a pé, enfrentando o sol quente, chuvas fortes e o frio, para conseguirem completar o primário, 4ª série daquela época. Ela era uma boa aluna e desejava estudar mais, porém, teve que abandonar a escola e os estudos para cuidar de seus filhos e realizar serviços domésticos. Aos 12 anos de idade, levava as roupas até a mina d'água para lavá-las e trazia a água de lá para limpar toda a casa, que era feita de tábua. Também tirava leite de vaca e ajudava o seu irmão mais velho a fazer os feixes de cana-de-açúcar. Aos 17 anos de idade, ela aprendeu a costurar com a dona Jandira. Nesse mesmo tempo, começou a frequentar as missas, junto com seus irmãos, João e Laura, os quais caminhavam 1 hora até a igreja, para a qual fica em frente à Praça do Jardim. E foi nessa praça que Maria, com 18 anos de idade, conheceu Dionísio Galdino e começaram a namorar com a bênção do pai dela. Porém, após 1 ano e meio de namoro, o destino fez com que a família de Dionísio se mudasse para Jundiaí. Ele foi com a promessa de retornar. Namoraram meses por cartas, até que ela, cansada de esperar e ávida para casar, deu-lhe um ultimato a Dionísio. Ou ele voltava e pedia a mão dela, ou estava tudo terminado. Ele, sem dinheiro, pediu a conta do serviço, que não permitia folga de sábado, pegou o trem e foi até ela para pedir a mão dela em casamento, onde a mesma, logicamente, aceitou. Casaram-se, em 26 de maio de 1962, e vieram para a cidade de Jundiaí no ano de 1963. E deste casamento tiveram 4 filhos: Claudemir Galdino, Claudinei José Galdino, Claudineia Galdino e Claudionor Galdino, onde tiveram 7 netos e mais 5 bisnetos. Após os filhos crescerem, aos 40 anos de idade, Maria prestou concurso e começou a trabalhar no grupo escolar Paulo Mendes Silva. Vocês veem que, nessa época, mesmo assim, ela não desistiu, mesmo tendo filhos, né? Depois de tudo isso, ela não desistiu de estudar. Trabalhou por mais 21 anos de sua vida. Dizia sempre que, quando fosse se aposentar, gostaria de aproveitar a vida e cuidar dos netos e bisnetos, e continuar passando os pensamentos dos princípios e valores e respeitar sempre o próximo. Mas a vida, infelizmente, é cheia de surpresas. Você faz um plano e ela faz outro para você. E neste caminho, um acidente de carro aconteceu, o que causou, infelizmente, a morte de seu primogênito. A perda de um filho causou-lhe um trauma e ela caiu em depressão. Após seus 60 anos, os médicos disseram que ela tinha a doença do Alzheimer, muito provavelmente resultado da grande perda que ela veio a passar.
doença que veio muito cedo por conta disso, mas que, com a ajuda de seu esposo Dionísio, lutaram por mais 15 anos. Dona Maria Aparecida Prado Galdino caminhou por este mundo durante 77 anos, 7 meses e 2 dias. E durante todo esse tempo, sempre fez o bem a todos à sua volta. Maria deixa Dionísio, seu marido, com o qual viveu em matrimônio durante 56 anos, 2 meses e 2 dias. E seus filhos, os quais lembram de sua mãe com muito carinho. Dona Maria faleceu às 20h50 do dia 28/7/2018, em decorrência do quadro clínico do Alzheimer. A sua família agradece, infelizmente, os seus filhos todos trabalham, eles não tiveram condições de vir e trazer o pai, mas eles estão muito felizes, né? Com muito sentimento em relação a essa denominação. Isso para eles é de grande valia. E essa é a importância de se dominar, né? Ruas, praças, enfim. Então, a sua família agradece muito essa linda homenagem da nossa Câmara Municipal de Vereadores de Jundiaí e deseja que todas as pessoas que forem passar por essa via, por esse mundo, façam o bem, assim como a Dona Maria sempre fez aqui em Jundiaí. Aqui eu deixo a fala, né? E a homenagem à Dona Maria, através dos seus filhos, e mais especificamente do Claudionor, que é um amigo, e inclusive funcionário da prefeitura, eu conheci lá, fiz amizade lá. E a gente, quando faz a denominação, eu acredito que a gente tem que olhar para esses detalhes, né? Hoje em dia, as relações humanas, o casamento, não se tem mais esse valor, esse amor, né? Essa cumplicidade, nada mais, é tudo muito fútil, tudo se desfaz muito rápido. E quando a gente acompanha essas histórias de vida, uma mulher que perdeu um filho e continuou firme e forte com seu esposo, porém, por conta dessa perda, foi proveniente do Alzheimer. Eu vejo muito exemplo de vida dos meus pais, né? Que meu pai com 91 anos, minha mãe com 84, 63 anos juntos, né? Como ela fala, às vezes aos trancos e barrancos, mas sempre unidos. Perdemos um irmão maravilhoso, um cristão, um moço de Deus, aos 25 anos de idade. E quando eu pedi a denominação para a prefeitura de um órgão, de um equipamento, e foi discutido que meu irmão não era uma pessoa pública, quando ele faleceu, vou dividir aqui com os senhores e senhoras, o corpo do meu irmão era o velório antigo, eles tiveram que tirar o corpo do meu irmão e colocar para fora no jardim do velório antigo, porque tinham quase por volta de 2.000 pessoas, Gabriel. Ele não era público, porque as ações e o bem que ele fazia para as pessoas, ele deixava escondido, né? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então, esse é o mistério da vida, né? A gente não tem que fazer propaganda sobre o que somos. Está aqui dentro e entre nós e Deus. Muito obrigada a todos que me escutaram com carinho e amor. Deus abençoe a nossa semana poderosamente, nos guarde no meio de tanto desastre, tantas tragédias. A gente tem que estar grato a Deus por estarmos aqui com vida e saúde. Muito obrigada, senhores. O projeto continua em discussão, em votação. Com 12 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Moção número 676, do Antônio Carlos Albino, apoio ao projeto de lei 801/2004, do senador Jordano, MDB, que dispõe sobre a doação de alimentos humanos ou animais por industriais, estabelecimentos comerciais e semelhantes. A pessoa jurídica de direito público
e de direito privado sem fins lucrativos, bem como as doações financeiras feitas à entidade de proteção dos animais sem fim lucrativo. A moção está em discussão. Com a palavra, vereador Albino. Senhor presidente, senhores vereadores, bom dia a todos. Moção 676 de 2024. Apoio ao projeto de lei 801 de 2024 do senador Giordano, do MDB, que dispõe sobre a doação de alimentos humanos ou animais por indústrias e estabelecimentos comerciais assemelhados à pessoa jurídica de direito público e de direito privado, sem fins lucrativos, bem como a doação financeira feita a entidades de proteção dos animais sem fins lucrativos. Estudo da ONU sobre a fome aponta no Brasil tem 8,4 milhões de subnutridos. O relatório anual mostra 39,7 milhões de brasileiros enfrentaram a insegurança alimentar de 2021 e 2023, sendo 14,3 milhões em situações severas, falta de avanço significativo em todo o mundo, preocupa. Estava ouvindo agora a rádio e me assustou o número de pessoas hoje em estado de subnutrição, desnutridos no mundo. Mais de 700 milhões de pessoas. Vereador Val, vereadora Kézia que está ouvindo. Então é absurdo, né? 700 milhões de pessoas no mundo passando fome, desnutridos. 700 milhões, vereador. É muita gente, né? E no Brasil, nós temos aí uma parcela de 8 milhões de pessoas subnutridas. E o que a gente entende é que não é por falta de alimento, é falta da distribuição dos alimentos, né? Então isso é uma coisa que preocupa, né? Eu acredito que nós temos que fazer um estudo muito sério em cima desse tema. Permite uma parte, vereador? Pois não, vereador Só Douglas? para ilustrar, ontem eu tive a oportunidade de participar de uma palestra de um venezuelano. Ele estava contando todo o processo de transformação da Venezuela. Hoje, 95% da população da Venezuela está na extrema pobreza. Na verdade, o que a gente viu que a Venezuela era um país rico e pelas políticas aplicadas naquele país, hoje é um país miserável, né? Então nós temos aí do lado nosso aí um país que era riquíssimo, era um exemplo, né, para o mundo aí, na questão até do próprio petróleo, que eles arrecadavam muito, e hoje, devido à política lá dos seus governantes, se tornou aí um país miserável. Então, um estudo realizado por 5 agências da ONU, incluindo a Organização Nacional das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, revelou que cerca de 8,4 milhões de brasileiros passaram fome entre 2021 e 2023. Além disso, 39,7 milhões de brasileiros enfrentaram insegurança alimentar, sendo que 14,3 milhões estavam em situação severa. Esses dados fazem parte do relatório anual. O Estado do Rio de Janeiro, durante o evento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, principal projeto brasileiro no G20, o documento apontou que, em comparação ao período anterior, o Brasil registrou algumas melhorias. O número de brasileiros em estado de desnutrição caiu 10%, para 8,4 milhões. E o total de pessoas em insegurança alimentar diminuiu para 70 milhões, para 39 milhões. No entanto, esses números ainda estão acima dos níveis registrados entre 2014 e 2016, quando 27,2 milhões de brasileiros estavam em insegurança alimentar. Globalmente, a fome permaneceu em níveis elevados nos últimos 3 anos, após um pico durante a pandemia. Em 2023, entre 713 e 757 milhões de pessoas enfrentam a fome no mundo, representando cerca de 1 a cada 11 pessoas no mundo. A insegurança alimentar moderada severa afetou 28,9% da população mundial. A desigualdade ao acesso à alimentação saudável continua a ser um desafio significativo. Países de baixa renda têm a maior proporção da população incapaz de arcar com os custos de uma dieta saudável.
enquanto países de alta renda esse índice é de 6,3. O estudo destaca a falta de avanços significativos na erradicação da fome, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU para 2030. A prevalência da subnutrição aumentou na África, enquanto a América Latina e o Caribe mostraram, de certo ponto, algum progresso, e a Ásia apresentou estagnação. A atual edição do relatório focou no mecanismo de financiamento para combater a fome. A segurança alimentar e a nutrição receberam menos de 1/4 do total de assistência para o desenvolvimento, cerca de 76 bilhões anuais em 2017 e 2021. Apenas 34% desses recursos foram destinados às principais causas de insegurança alimentar e desnutrição. A FAO revela que, apesar de algumas melhorias, o Brasil e o mundo enfrentam desafios significativos na luta contra a fome e a insegurança alimentar, com desigualdades marcantes e necessidade urgente de financiamento adequado para alcançar o objetivo de fome zero até 2030. Então, essa aqui é uma matéria publicada pela Jovem Pan, dia 24/7/2024. Então, é isso. Eu acredito que esse projeto aqui do senador Giordano, que dispõe sobre a doação de alimento, ele é muito importante, porque hoje o que a gente vê é pessoas, vereador Val, que têm condição, e nós não temos programa de descarte de alimento, nós não temos programa. Tem gente que tem demais, esbanjam, o lixo hoje brasileiro é um lixo rico, né? A gente vê aí finais de semanas, é churrasco, é festa, né, em alguns lugares aí, e o lixo nosso é rico, mas a nossa população, infelizmente, né, uma grande parte aí está precisando de uma readequação. Nós precisamos ter esse entendimento que realmente a gente precisa ajudar as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais pobres. Isso é uma obrigação nossa como cristão também. Então, fica aqui esse posicionamento, que nós precisamos realmente ter um olhar diferenciado para essas pessoas, né? A gente tem que deixar um legado nessa vida que a gente passa aqui e pensar muito em ajudar essas pessoas mais carentes aí. Última parte. Uma parte, vereador Val. É só uma observação. Vossa Excelência colocou bem, nós fazemos lixo que não é lixo, né? Um alimento saudável, sobra, né, às vezes num churrasco e tal, e pessoas aí realmente passando uma grande necessidade. Então, uma colocação corretíssima, Vossa Excelência, uma observação, uma atenção, né, para que a gente chame a atenção de todos, para que precisamos fazer política aí, precisamos fazer, para que muitos deixem de passar fome. Coisa terrível e triste de passar fome, hein? Muito terrível. Parabéns, vereador. E esse projeto do senador é muito importante, porque olha aqui, ó, considerando que a referida proposta visa estimular doações de alimentos por parte de empresas dedicadas à sua produção, bem como hospitais, supermercados, cooperativas, restaurantes, lanchonetes e todos os estabelecimentos que forneçam alimentos preparados para o consumo de trabalhadores, de empregados, colaboradores, parceiros, pacientes e de clientes em geral. Considerando que o desperdício das sobras de alimentos devem ser combatidos no Brasil, pois milhares de pessoas passam fome todos os dias, e a mesma quantia de estabelecimentos que lidam com alimentos acabam descartando para lixões municipais toneladas de produtos que poderiam ser consumidos. A chamada sobra limpa, devido ao medo de serem punidos por força de lei e regras da Anvisa, que disciplina a doação de alimentos. Então, considerando que a fome no Brasil é uma realidade muito preocupante, visto que grande parte da população vive em condições de pobreza extrema, conforme dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e houve agravamento da situação com a pandemia, no qual o quadro atual aponta que mais da metade dos lares brasileiros enfrenta algum nível de insegurança alimentar. Considerando que a ausência de políticas que combatam o desperdício faz com que toneladas de alimentos que poderiam ir para as mesas das pessoas em situação de vulnerabilidade sejam desperdiçadas. E que, diante disso, é fundamental que se combata a fome, a desigualdade social, por meio de políticas públicas que resultem na distribuição de alimentos, bem como o acesso ao emprego, renda, saúde e educação.
Então, na verdade, o que a gente vê também são restaurantes, indústria de alimentos, que às vezes eles querem fazer doação desses alimentos, mas eles não podem, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem alguns impedimentos. A gente vê até alguns funcionários que trabalham em alguns restaurantes, eles não podem levar aquela comida para casa que sobra. Então, tem muita coisa a ser feita nesse sentido. A gente vê em alguns países aí, aqueles bancos, né, de doação de alimentos, que as pessoas que têm alimento colocam lá, as pessoas mais vulneráveis vão lá pegar, né? Existe já essas questões de roupa, de vestimenta, né? Mas de alimento não. Então, eu acredito que o Brasil tem sim que ter uma política olhando nesse sentido. Diminuir a fome, porque tem muita gente que tem muito, tem muita gente que tem muito pouco. Então, eu acho que esse projeto aqui é um projeto muito bom. Quero aqui dar os parabéns aqui ao senador Giordano por essa iniciativa. E eu quero aqui dar os parabéns para ele. Então, eu fiz essa moção e quero contar aqui com o apoio de vossas excelências. Pois não, vereador Cícero? Obrigado. O tempo foi encerrado. Por favor, presidente, só encerra. Pode questão de ordem, então? Como é que é? Vai ser a questão de ordem? Deixa eu terminar. Então, está encerrado aqui as minhas falas, vereador Cícero. Aí o senhor fica à vontade de pedir uma questão de ordem, tá bom? Questão de ordem, vereador Cícero. Obrigado. Para continuar essa moção aí do nosso novo vereador Albino, né, que é uma moção muito importante, eu tenho exemplo porque eu trabalhei muitos anos também em mercado, na época do mercado russo. Então a gente vê que o Albino, às vezes, uma banana, às vezes não está no ponto para vendas, né, que tem a manchinha só na casa da banana. Então por que isso aí não poderia ser designado, como você falou, para pessoas de baixa renda, né? Dividir os alimentos, às vezes aí uma cenoura, a gente vê muitas coisas que são jogadas no lixo, Rogério. Então a gente, para mim, para essa moção, tenho certeza aí que nós em conjunto e a nível nacional, nós temos o bem comum e poder ajudar as pessoas que têm para matar a fome no nosso país dos brasileiros. Parabéns por essa moção. Para contar com uma questão de ordem. Questão de ordem. Obrigado, senhor presidente. E um certo tempo eu estava fazendo uma pesquisa sobre um projeto que remetesse a essa situação a nível municipal, e a gente vê que a competência ela desce de cima para baixo, da federação, mas eu encontrei um programa legal que é pelo SESC. Eles têm um programa que chama SESC Mesa Brasil. É uma ponte entre as empresas, os produtores de alimentos, produtores rurais, supermercados, padarias que doam alimentos que perderam o seu valor comercial, pelo que o Cícero acabou de falar, né, uma manchinha na casca e etc. E esses alimentos, eles são doados, né, para alimentar pessoas que estão em vulnerabilidade. Eles são doados para quê? Para quem? Para entidades cadastradas dentro do programa. Então, ou seja, você vê que já tem um projetozinho desse, mas dentro do âmbito privado. E qual é a diferença de ter no âmbito público, né? Se o privado pode fazer, por que o poder público não pode fazer essa parceria com os produtores rurais, com os supermercados, até mesmo para as entidades aí, né, filantrópicas que precisam do alimento, enfim, para resumir. Projeto muito bom, uma moção muito importante e eu votarei favorável. A moção continua em discussão, em votação. Com 10 votos favoráveis, a moção está aprovada. Próximo item, moção 677, 2024, Val Freitas. Apelo ao Senado Federal, pela aprovação do projeto de lei 4.186, 2021, da autoria da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, a Fernanda Melchiona, do PSOL, que altera o artigo 206 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, para o fim de fixar em 20 anos o prazo presencional de pretensão de reparação civil das vítimas do crime contra a dignidade sexual das crianças e adolescentes. A moção está em discussão. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, eu vou pedir a retirada desta moção, porque o projeto é muito bom. Mas eu quero
justificar o porquê a retirada. As autoras do projeto, né, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, e a Fernanda Melchiona, também do PSOL, vêm com essa proposta, e muito boa proposta, e como eu gostaria que aprovássemos para que fortalecesse a votação lá em Brasília. Mas, lendo o projeto, eu não tinha chego até o final do projeto. E agora eu cheguei no final do projeto aqui na sessão, confesso, porque eu vi a ideia um pouco geral, e isso deve prevalecer, esse projeto deve vir e ser votado, porque diz aqui, ó, só o final do projeto para Vossa Excelência ter uma pontinha de como é bom o projeto. Assim, a alteração legal pretendida tem por objetivo de compatibilizar a extensão dos danos que repercute por longos anos, notadamente na esfera psíquica e psicológica, gerando consequências negativas em todos os âmbitos da vida da criança ou adolescente, né, que foi vítima, né, em juízo. E para que agora venha a frase final, para requerer a reparação final contra o ofensor, sem que esta dependa da apuração, vereador Albino. Como que nós vamos estender uma pena de 3 anos para 20 sem apuração? Incondicionalmente, né? Aí que está o erro, é só tirar essa palavra. Eu até quero fazer depois um apelo, talvez através de Gilberto Nascimento, para que fale com elas, para que tire isso aqui. Todo mundo tem direito à defesa, é somente por isso, né? De repente há uma calúnia e o camarada, independente da apuração, pode sofrer a condenação, né? Porque está bem claro aqui, sem essa, não depende da apuração e condenação da esfera criminal. Então, aqui, com vista a isso exposto, eu peço a retirada da moção. Obrigado. Bom, o pedido está deferido. Moção 678, de 2024, Douglas Medeiros. Apelo ao governo do Estado para que, por meio do Departamento de Estrada de Rodagem, DR, realize a intervenção e adequação da viária rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonoli, sentido Itupeva, Jundiaí, no entroncamento com a Avenida Francisco Nobre, do bairro Medeiros. A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador Douglas Medeiros. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento os nobres vereadores, público que está aqui presente no plenário, também aqueles que nos acompanham de casa, pela rádio, pela TV, pela internet. Eu tenho acompanhado de perto as reivindicações dos moradores do meu bairro, Medeiros, que leva até o meu nome, porque não é de hoje as reivindicações que não são atendidas pela concessionária responsável, tanto na via que destina-se até Itupeva, quanto também na via até Itu. É uma dificuldade que nós temos. E aqui nós precisamos a intervenção do governo do Estado. Faço até um apelo aqui ao vereador Albino, que tem contato direto com o governador, para que as medidas sejam tomadas e que realize a readequação e a intervenção na rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonoli, no sentido Itupeva, no entroncamento da Avenida Francisco Nobre, no bairro do Medeiros. Foi feito o abaixo-assinado dos moradores lá, entraram em contato comigo. Eu tenho um grupo também que faz um trabalho no bairro do Medeiros, de manutenção da região. Então, é muito importante para nós que essa moção ela realmente ganhe a sua eficácia. Por isso, eu conto com o apoio dos nobres vereadores. Muito obrigado. A moção está em discussão, em votação.
Com 10 votos favoráveis, a moção está aprovada. Justificativa de voto, vereador Rogério. Justificativa de voto, vereador Albino. Parabéns, vereador Douglas, pela moção. Nós estamos acompanhando de perto esse problema ali na Hermenegildo Tonoli. O que acontece é que esse projeto é um projeto do governo anterior. E realmente não é um projeto que venha contemplar realmente a região do Medeiros, Jundiaí e Itupeva. É um projeto antigo e hoje nós estamos vivendo uma outra época, uma outra realidade. Então ali nós precisamos realmente de passarelas, de viadutos que contemplem realmente aquela região. Essa saída da Francisco Nobre, eu quero aqui agradecer prontamente também o nosso governador Tarcísio, que prontamente fez uma intervenção ali quando teve o DR fazendo uma obra e acabou prejudicando muito os moradores ali do bairro do Medeiros. Então nós tivemos lá no mesmo dia, ligamos para o governador Tarcísio, de imediato ele mandou os engenheiros do DR lá e resolveu parcialmente a situação. Então agora a gente está esperando também uma intervenção da Prefeitura Municipal, numa via paralela que já existe uma diretriz para ser feita. Acredito que em breve vai ser sanado totalmente ali na saída da Francisco Nobre. Mas o que me traz aqui também realmente esses pedidos ao DR, né, que são as passarelas ali na Hermenegildo Tonoli e viadutos, né, ou passagem em nível, que realmente a gente entende que o que está sendo feito é um projeto antigo e hoje não contempla mais a região devido ao grande tráfego que existe naquela rodovia. Parabéns mais uma vez pela moção. Acredito que em breve aí nós vamos ter uma reunião com o nosso governador para ele que peça que os engenheiros se debrucem em cima dessa situação. Ali as pessoas estão exagerando na velocidade, muita velocidade, é um absurdo, né? Quando tinha o radar ali, a turma reclamava. Hoje, a turma reclama dos acidentes. Então, enfim, é difícil contentar todo mundo, mas eu acredito que uma solução emergencial realmente é se colocar esses radares novamente, né, aumentar um pouco a velocidade, também que eu achava que 60 por hora era muito pouco também, né, vereador Val? Então, se fosse 80 por hora ali, pelo menos, ter um radar ali para segurar um pouco. Ali é muito tráfego de caminhão hoje, devido à logística forte que existe ali no Distrito Industrial. Muito caminhão, os caminhões estão exagerando. A gente entende aí que esses caminhões novos, vereador Cristiano, corre demais, né? Além de dar o conforto para o motorista, eles sentam o pé mesmo. Então, eu acho que tem que ter realmente um controle de velocidade ali. É uma rodovia curta, no meio de 2 bairros. E mais uma coisa eu falo para vocês, para vossas excelências. Essa rodovia, ela tinha que ser municipalizada. É uma avenida. Ela se tornou uma avenida, ela tinha que ser municipalizada para que a prefeitura possa fazer as intervenções. É lógico, essas obras grandes, quem tem que fazer é o governo do estado. Mas depois a manutenção, eu acredito que a prefeitura de Jundiaí e a prefeitura de Itupeva, ela tem um consenso aí de fazer essa manutenção. Mas ali já virou uma avenida, realmente, e nós temos que tentar municipalizar para poder cuidar dessa rodovia aí e realmente se transformar numa grande avenida, porque ali mora muita gente e muita gente vai mudar para lá, né? O crescimento ali é muito grande. Então, essa é a nossa expectativa aí, futura aí, para a gente municipalizar essa estrada, essa rodovia. Obrigado a todos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Presidente, apenas para deixar registrado, estive na LESP agora esta semana e, em conversa com o nosso deputado Oséias de Madureira, levei a ele, né, a necessidade, né, dos centros esportivos, ainda de mais verbas, com mais pavimentação na cidade, enfim, assuntos gerais da estrutura de nossa cidade. E o deputado Oséias de Madureira se prontificou a continuar nos ajudando e demonstrou profunda preocupação também em contribuir com a nossa querida Jundiaí. Então, apenas aqui uma fala de gratidão a ele por atender o nosso pedido e ser sensíveis ao pedido de nossa querida Jundiaí. Obrigado, senhor presidente. Solicita aos senhores vereadores que registrem a presença para o grande expediente.
Questão de ordem, vereador Douglas Medeiros. Desculpa, vereador, só tinha pedido, acabou passando despercebido. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria aqui de parabenizar todos os atletas medalhistas das Olimpíadas, que muitos deles conseguiram, com recurso próprio e muito esforço, uma medalha olímpica. E eu gostaria de fazer um registro aqui também da nossa insatisfação, porque um país como o Brasil, de dimensões continentais, nós poderíamos ter um preparo para alcançar muito mais crianças potenciais que poderiam também, no futuro, no ciclo olímpico, poder participar de um grande evento representando o Brasil nos Jogos Olímpicos e assim conseguir medalhas, não apenas aquelas que trarão em seu peito, mas também medalhas de superação, porque muitos desses jovens enfrentam situações de muita dificuldade. E trazendo para o nosso âmbito local, Jundiaí, nós também temos um potencial muito grande de revelar atletas e preparar atletas, a nossa categoria de base. E também nós precisamos pensar nas equipes de alto rendimento em Jundiaí. O que Franca tem, além de Jundiaí, que não pode Jundiaí ter uma equipe de basquetebol para jogar o NBB? O que Osasco tem que Jundiaí não tem, que possui uma equipe como a equipe de Osasco, que joga a Superliga de voleibol? O que Sorocaba tem, que Jundiaí não tem, que possui uma equipe de alto rendimento no futsal? Nós precisamos ter um olhar para projetar essas equipes de competição em Jundiaí. Nós temos muitas empresas que vêm para cá com muito dinheiro. E nós temos investimento em tantas áreas, e eu acho inacreditável como nós não conseguimos organizar uma equipe de competição em qualquer modalidade para que tenha um incentivo dos nossos jovens, para que permaneçam em Jundiaí. Muitos dos nossos jovens vão para o Centro Olímpico, vão para o vôlei Renata, saem de Jundiaí por quê? Porque não possui essa projeção dos torneios e uma equipe de competição. Então é uma das minhas bandeiras que eu pretendo levantar para que nós tenhamos em Jundiaí equipes competitivas. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro vereador inscrito, o vereador Cristiano Lopes. Bom dia a todos. Faço aqui o uso da tribuna para fazer 2 convites novamente das audiências públicas que acontecerão aqui na Câmara nos próximos dias. Na próxima terça-feira, dia 20, às 19 horas, vamos discutir o projeto de lei 14.289, de minha autoria, que institui o programa de incentivo à pesca esportiva. Então, aos apaixonados que gostam da pesca esportiva, aos idosos, às crianças, é uma importante discussão que faremos aqui na Câmara Municipal, dia 20, às 19 horas desse mês. Na outra semana, também na terça-feira, no dia 27, às 19 horas também, vamos debater outro projeto de lei, de número 14.359, que nós criamos para instituir o programa de incentivo ao turismo de esporte. E aqui vale ressaltar a importância não só da nossa área do agronegócio, que vem se desenvolvendo no turismo rural, agora nós estamos trazendo também o turismo do esporte. Isso vai fazer com que a gente possa não só incentivar os nossos atletas, mas também incentivar a economia local. Então, um momento importante para discutir essas ações que buscam auxiliar as áreas essenciais da cidade, como o empreendedorismo, a geração de mais emprego e renda para as pessoas, usando do esporte, do turismo e também do meio ambiente. Então, registro aqui esses 2 convites importantes, essas 2 audiências públicas que vai acontecer no dia 20
e também no dia 27, aqui na Câmara Municipal, a partir das 19 horas. E o último recado, e um convite também, lembrando a todos que agora no dia 23, 24 e 25 de agosto, dia 30, 31 e 1 de setembro, acontecerá a FENS, a Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços, lá no Parque Comendador Antônio Carbonari, também que é um grande ambiente econômico, que favorece a economia local, que ajuda os nossos empreendedores, que colabora com o incentivo do comércio local, e para isso fazer um convite a todos os munícipes que participem, que prestigiem o comércio local, que façam dessa feira realmente um momento de muita alegria e de muitas vendas, network e conexão entre os empreendedores com os munícipes da nossa cidade e também das nossas cidades vizinhas. Lembrando que a entrada é gratuita, o estacionamento é gratuito, os expositores também não pagam nada para estar lá. Um chamamento público aconteceu na prefeitura desde abril, esse chamamento público está aberto, e agora nós fechamos com mais de 450 empresas participantes. Então, para você que mora na nossa cidade, por favor, comparecer ao Parque Comendador Antônio Carbonari, o Parque da Uva, nos dias 23, 24 e 25, são 2 finais de semana seguidos, sexta, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, a partir das 10 horas da manhã e vai até as 10 da noite, com muita atividade cultural, artística. Aliás, é um grande evento, é uma grande festa do comércio local. Então, são essas minhas considerações. Agradeço, presidente. Próximo orador inscrito, o vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, queria só trazer um esclarecimento aqui. O Centro Esportivo lá no Moradazinhas, o SESC Francisco Gastaldo, está passando por uma reforma, vereador e presidente, nesse momento, meu amigo que está aqui há tanto tempo nessa Câmara Municipal, que faz um trabalho maravilhoso lá em Voturugaia. Muito obrigado. O Centro Esportivo Moradazinhas está passando por essa reforma e muitos estão vendo ali movimentação, colocaram container, inclusive o campo vai ficar interditado por esses dias, por esses meses, né, enquanto se faz essa reforma. Como eu disse há um tempo atrás, o projeto ali ele vai ser contemplado em 3 fases. Então, a primeira fase foi a que iniciou agora, inclusive em função de uma emenda que nós conseguimos junto ao deputado Alva Zimbaldi, que nos trouxe uma emenda para ser aplicado ali na área esportiva, ali no SESC Francisco Gastaldo. Então, essa primeira fase vai ser construída as arquibancadas, né? No segundo momento, o fechamento da quadra poliesportiva ali, que é um pedido muito antigo das meninas da ginástica, né? Há muito tempo solicitam esse fechamento da quadra para que elas possam praticar com mais segurança, mais privacidade o seu esporte, sua ginástica, e depois a revitalização do campo. Então, são 3 fases. E nessa primeira fase, que iniciou agora lá, inclusive vocês estão vendo a movimentação, material chegando, está sendo instalado um container lá para a obra, e o campo vai ficar interditado por um período aí, enquanto faz a execução dessa arquibancada. E na sequência virão os outros investimentos. Então, só para trazer um esclarecimento, você que está ali acompanhando, muitos me perguntando o que está acontecendo ali no Centro Esportivo do Moradazinhas. Então, é isso. É o início da primeira fase, que é a construção das arquibancadas, e na sequência vem as outras ações que serão feitas ali no Centro Esportivo. Obrigado, senhor presidente. As palavras do vereador Marcelo Gastaldo no dia de hoje. Parabéns, vereador Marcelo. Aviso de audiência pública. Essa presidência tem a honra de convidar os senhores vereadores e o público em geral para a próxima audiência pública a ser realizada nessa casa. No dia 20 de agosto, próxima terça-feira, às 19 horas, para o debate do PL 14.289, do meu amigo vereador Cristiano Lopes, que institui o programa de incentivo à pesca esportiva. Dia 27 de agosto, terça-feira, às 19 horas, para o debate. Né?
Então, eu convido a todos, para que todos convidados. É um projeto muito importante para a nossa cidade, tá? Então, estão todos convidados para terça-feira, tá? Dia 27 de agosto, também terça-feira, às 19 horas, para o debate da PL 14.359, do Cristiano Lopes, sobre o turismo de esporte. Então, para nós, essas duas audiências públicas é muito importante para a nossa cidade. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão. Confunde, né? Confunde, né? Com 6 vereadores presentes e sob a proteção de Deus, está encerrada essa grande sessão.